Maravilha, então, meu povo. Hoje a gente começa um novo capítulo aí, o capítulo 8. A partir de agora a gente vai estudar a questão de forças centrais. E é muito bonito ver esta parte dos modelos matemáticos, teóricos, que vão ser desenvolvidos a partir de agora, porque eles são aplicados em muito lugar na natureza. Tipo, todas as forças que são dadas à distância, né, tipo a gravitação, a própria força elétrica e algumas interações nucleares, elas são do tipo força central, cara, que é quando um corpo exerce uma força na mesma linha do outro. E isto traz um problema de órbita de um corpo em torno de outro. Você pode ter um problema de órbita e você pode ter um problema de espalhamento também, né? Quando a energia da interação ela é suficientemente grande para não deixar um corpo confinado na órbita do outro. Isso acontece tanto na mecânica celeste quanto na mecânica quântica, por exemplo, né? Então, é um problema muito rico, muito vasto, porque tem muita aplicabilidade, né? Só que aí você pensa, qual é a grande dificuldade de um problema de força central? A primeira dificuldade ela reside no seguinte: são dois corpos. E se são dois corpos, a gente tem um problema seríssimo aí com o número de graus de liberdade, que vocês já viram. Isto causa, quanto maior o número de graus de liberdade do sistema, mais complicado é de computar essas variáveis. Então a gente tenta, primeiro ponto de vista, cara, reduzir esse sistema de dois corpos para um. Aí você fala, é possível, professor? É possível, galera. E a saída é muito genial. A gente então vai tratar um sistema de dois corpos, um orbitando em torno do outro, para o problema de um corpo só orbitando em torno do centro de massa do sistema. Porque aí você reduz pela metade o número de graus de liberdade e você consegue resolver matematicamente tudo e você consegue, se você quiser, retornar ao que era antes, ao que era dois corpos, né? Então, é uma saída que é muito sagaz e faz muita diferença. Vamos lá. Então, primeiro, o que é o problema de força central, né? Sempre são dois corpos envolvidos, tá, galera? Então, é um movimento de pelo menos, né, dois corpos. Movimento de dois corpos submetidos a uma força direcionada ao longo da linha que vai conectar os centros dos dois corpos, beleza? Então, movimento de dois corpos submetidos a uma força direcionada ao longo da linha que conecta os dois. Corpos. Pronto. Isto é o que a gente chama de problema de força central. Claro que esse tipo de força central depende
da distância, né? E essa distância vai ser uma distância radial, que é a distância entre os corpos. Aí a gente vai ter agora alguns problemas. Por exemplo, como é que a gente, então, estabelece um sistema de coordenadas para isso? Então, vamos lá, um por um aqui, ó. Sistema de coordenadas. Sistema de coordenadas. Bom, vamos lá, ó. Não vai estar aqui, não. Aqui. Então, olha só, galera. Você vai estabelecer aí um sistema de referência, né? Então, por exemplo, um ponto de vista vai estar aqui, aqui vai estar o observador. E aí você tem dois corpos de duas massas diferentes, a massa M1 e uma massa M2. Legal? A distância da massa M1 até o nosso sistema de referência é R1, do M2 até o sistema de referência é o R2, e a distância entre as massas M1 e M2 é R. Essa distância é a mais importante do problema, porque a energia potencial depende dessa distância, a força entre as duas massas depende dessa distância. E aí um cara importante nessa historinha é o centro de massa do sistema, né? O centro de massa, ele acaba se localizando mais próximo de quem tem mais massa. Então, imagina que o centro de massa está localizado aqui. Como é que você monta, então, uma lagrangiana para este sistema? Deixa eu trazer essa figurinha aqui para o centro, para ficar arrumadinho. Aqui está a origem, né? E aí a gente escreve a lagrangiana desse sistema. Acharam que a gente não ia mais trabalhar com ela, né? Então, o que é a lagrangiana? É energia cinética menos energia potencial. Então, eu vou ter aqui, ó, energia cinética do primeiro bichinho, R1 ao quadrado, ponto, sobre 2, mais M2, R2 ao quadrado, ponto, sobre 2, não é isso? Menos uma energia que depende do R. Legal? Vou chamar isso aqui de equação 1. Agora, vocês estão vendo que aí apareceram três variáveis? Apareceu R1, R2 e o R, que é a distância entre as massas. Isso não é interessante, cara. Isso não é interessante. Agora, você pode escrever o R. Se você olhar para o desenho, quem é o R? A distância entre as duas massas nada mais é do que a subtração entre os dois vetores, né? Isso aqui vai ser o R1 menos o R2. Né? Vetorialmente falando, a gente sabe quem é o R. Então vai ser R1 menos R2. Vou chamar essa equação aqui de equação 2. Muito bem. Aí o que acontece? A gente, galera, não é importante para esse estudo aqui olhar para esse sistema de dois corpos e entender como que eles estão transladando no espaço. Aqui o problema é apenas discutir a órbita. Então, quando a gente está considerando apenas dois corpos, sem atrito, sem nenhum outro tipo de interferência, a gente sabe que o sistema tem que conservar a quantidade de movimento linear. Né? E aí, o que a gente faz? A gente, ao invés de escolher o sistema de referência aqui, num ponto aleatório, a gente leva o sistema de referência para cá, para o centro de massa. Né? Porque aí a gente sabe que o centro de massa tem um momento linear conservado. Se ele tem um momento linear conservado, é um referencial inercial, já que não tem aceleração. Então a gente pode se locomover e se colocar dentro do centro de massa do sistema e observar o movimento das coisas. Beleza? Quando a gente faz isso, galera, a gente acaba simplificando bastante a nossa vida. Então, vamos lá.
Vou escrever essa pequena ideia aqui para vocês. Volta para cá. Então, o movimento de translação é aquele movimento onde o sistema caminha, né? Os dois juntos vão caminhando para algum lado. Movimento de translação do sistema não possui interesse. Não possui interesse físico do ponto de vista das órbitas. Né? Você está olhando apenas para as órbitas dos corpos, você não quer saber se o sistema está, de uma certa maneira, viajando para frente, para cima, para baixo, para direita. Você quer saber como que é o movimento de um corpo em torno do outro. Beleza? Então, para essa análise, nós não estamos interessados na translação dos dois. Beleza? Então, o que a gente faz? A gente leva o sistema para o referencial para o centro de massa, e aí, com isso, a gente tem a conservação do momento, né? Porque agora, quando a gente leva o referencial lá para o centro de massa, a gente sabe que o momento linear se conserva e quando eu estou no centro de massa, eu escolho um referencial no qual o momento é zero. Legal? Então, a gente pode simplesmente fazer essa escolha e falar assim, olha, M1, R1 ponto, mais, né, aqui é uma velocidade, então, mais M2, R2 ponto, isso é igual a zero. O que a gente fez? A gente escolheu o referencial do centro de massa e sabe que esse referencial é constante. Então, eu posso escolher ele e falar que ali eu estou parado em relação ao centro de massa. Então, o momento do centro de massa é zero. E aí eu sei que a soma dos dois momentos vai acabar sendo zero também. A soma dos dois momentos vai acabar sendo zero. Só que aí quem é o R1 e o R2? Agora o R1 e o R2 são esses caras aqui, ó. Mecânica clássica. Aqui. Deixa eu arrumar essa geometria aqui rapidão. Para caber tudo. Agora sim. Pronto. Então, estão vendo? A gente escolheu aí um centro de massa como sendo o nosso referencial. Aqui é o nosso referencial. Aí eu vou ter R1, a distância do centro de massa até o M1, e R2, a distância do centro de massa até o R2. Belezinha até aí? Vamos chamar essa equação de 3. Vamos chamar essa equação de 3. Se a gente usar a equação 2 e jogar na equação 3, a gente vai ter isso aqui, ó. Então, da equação 2, eu posso escrever, galera, o R2 em função do R1. Né? Ó, eu posso escrever que
R2 vai ser igual a quem? Olha para a equação 2. Se tu isolar o R2, vai ficar R1 menos R. Tá vendo? Então, se R2 é igual a R1 menos R, e aí eu substituo isso na equação 3, substituindo na equação 3, temos o seguinte, vai ficar M1, R1, né, isso, ponto, mais M2, que multiplica o R2, né? E aí o R2 quem é? É o R1, ponto, só tomar as derivadas, menos R. Tudo isso igual a zero. Não é isso? É isso. Deixa eu só ver um negócio aqui. Bom, aqui a gente vai usar a simetria do seguinte, galera. Se o momento se conserva, tá? Se o momento se conserva, a gente pode escrever essa equação em termos das posições, ao invés das velocidades aqui, ó. Beleza? Eu posso tirar esse ponto que é a mesma coisa. Pronto. Aí, o que acontece? Eu posso isolar o R1 e escrever o R1 em função do R. Por quê? Porque o R1 é a posição da partícula 1. E o R é a distância entre as partículas. Então, eu posso escrever aqui, ó, vamos trabalhar um pouquinho. O R1 que multiplica M1 mais M2, M1 mais M2, menos, vamos passar lá para o outro lado, igual M2R, não é isso? Pronto. Aí eu vou passar essa soma dessas massas dividindo. Vai ficar assim, ó. R1 é igual a M2 vezes R, M1 mais M2. Legal? A gente pode fazer a mesma coisa com o outro, porque olha só, analogamente, eu posso escrever que o R1, por exemplo, ele vai ser igual ao Rzinho mais o R2. Curte só. Olha para a equação 2 agora e isola o R1. Se você isolar o R1, vai ficar R mais R2, e aí eu posso pegar esse cara e substituir na equação 2 de novo. Substituir aqui, ó, na equação 3, né? E aí ficaria assim, ó. Então, M1, que multiplica o R1, e o R1 é R mais R2, mais M2, R2, tudo isso é igual a zero. E o que a gente pode fazer? Pode substituir, tá? Pode isolar o R2. E aí o R2, vamos fazer rapidinho aqui, ó. Se eu juntar o R2, eu vou ficar com M1 mais M2, que multiplica R2, se é igual a menos, aí vai para o outro lado, né? M1, R1. Não, M1R. M1R. Então, a gente acaba de encontrar o R2, ele vai ser igual a menos
M1R sobre... E faz sentido ser negativo, né? Porque se eu estou escolhendo o centro de massa como a origem, um vai estar para um lado, outro vai estar para o outro. Então vai ficar M1 mais M2. Então o que a gente fez? A gente acabou de escrever as posições de cada uma das partículas em função da distância entre elas, cara. Olha que legal. O R1 ficou em função do R e o R2 ficou em função do R também. Isso é muito interessante, porque aí agora eu posso voltar lá naquela lagrangiana. Lembra que a lagrangiana era a função de 3 variáveis? R1, R2 e R. Né? E aí, se é função das 3 variáveis, isso é um problema, porque computar isso não é simples. E aí, o que a gente faz? A gente reescreve as coisas em termos da variável R, legal? E a gente consegue simplificar o nosso sistema. Bom, já que a gente vai voltar para a velocidade, eu acho que não tem problema eu escrever o momento como sendo com um ponto em cima, né? Então vamos botar os pontinhos aqui de volta para ficar bonitinho, ó. Porque aí eu posso falar em velocidade. Pá, 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 pá. Pronto, então o que eu vou fazer? Substituindo esses resultados, né? Esses resultados na lagrangiana, que é a equação 1, temos o seguinte, vamos lá na lagrangiana. Então, ó, onde tem R1 ponto, a gente vai colocar esse carinha aqui de cima. Então vai ficar assim, ó, L é igual a M1 sobre 2 vezes a velocidade ao quadrado. E aí a velocidade ao quadrado vai ficar o seguinte, cadê ele lá? Ó? M2, então vai ficar M2 ao quadrado vezes R1, R1 não, R, né? R ponto ao quadrado sobre M1 mais M2 ao quadrado, tá bom? Mesma coisa lá para outro cabo, mais M2 sobre 2, que multiplica M1, esse menos aí some, né? M1 vezes R ao quadrado, R ponto, né? R ponto, R ponto, sobre, aqui é quadrado, M1 mais M2 de novo. Menos a função da energia potencial, menos o de R. Então, vocês já estão vendo que a lagrangiana agora ficou apenas em função de uma variável, não foi? E isso facilita bastante a nossa vida, galera. Bastante. O que eu vou fazer? Ó, vocês estão vendo que tem R ponto aqui, R ponto aqui. Eu vou botar esses caras em evidência. E aí vamos ver o que vai acontecer. Ó. Os dois também têm juntos deles um produto da massa M1 com a massa M2. Estão vendo? Ó? M1 com M2 tem repetido aí. Então, o que eu posso fazer? Eu posso escrever um trem bem assim, ó. L é igual a
No meio fica M1, M2 fica, então vai ficar, ó, M1, M2 ficou sobre 2. M1, M2 ficou. Ficou ainda aqui, ó, a soma das massas, né? Deixa eu arrumar isso aqui para ficar bonitinho. Vai ficar M1, M2, R ponto ao quadrado. Embaixo vai ficar M1 mais M2 ao quadrado, não é isso? E aí vai sobrar lá em cima o seguinte, cara, ó. Vai sobrar a soma da massa M1 mais a massa M2. Legal? Legal. Menos, claro, o de R. Menos o de R. Aí, essa soma vai embora com uma soma lá embaixo. E eu posso escrever L como sendo, então, M1, M2, dividido por M1 mais M2, vezes um R ponto ao quadrado, menos o de R. Legal. Aí vocês estão vendo o que aconteceu. A minha lagrangiana, ela ficou em função de um termo que tem muita cara de velocidade de energia cinética, menos uma energia potencial. Se a gente definir essa quantidade aqui todinha como sendo uma espécie de uma massa, eu posso, vamos chamar de μ, por exemplo, eu posso reescrever esse L da seguinte maneira, ó. L é igual a μ vezes R ponto ao quadrado sobre 2 menos U de R. Olha que legal. Então, eu volto para uma situação simples, onde eu tenho energia cinética menos energia potencial. Só que é como se fosse energia cinética menos energia potencial, não de duas partículas, mas de uma. Uma onde esta uma possui uma massa chamada de massa reduzida, e a massa reduzida vai ser dada por M1, M2 sobre M1 mais M2. Então, recapitulando, galera, o que a gente fez? A gente fez com que um problema de dois corpos fosse reduzido para o problema de um corpo equivalente. É como se a gente tivesse agora apenas um corpo girando em torno do centro de massa. Na verdade, em torno do centro de massa, não. Na verdade, você tem um corpo girando em torno do outro, de maneira que o referencial agora está dentro do centro de massa. Só que é como se fosse apenas um corpo girando em torno de um centro. Esse modelo que foi construído assim, é claro que a gente está se valendo de uma abstração, porque esse corpo reduzido não existe, essa massa reduzida não existe, é apenas uma construção matemática que vai nos ajudar a resolver o problema de dois corpos. Né? Por quê? Porque você consegue resolver o problema para R, e caso você queira calcular quem é o R1 e o R2, você volta para cá. Ó. Você volta para cá e você volta para cá. Porque você descobriu quem é o R. Vocês estão entendendo? Então a gente simplifica a nossa vida através de uma construção matemática de reduzir um problema de dois corpos para o problema de apenas um corpo. Pegaram a ideia disso aí? Tranquilo, tá aí? Eu vou escrever aqui, ó, assim. Assim, o problema de dois corpos
O problema de dois corpos é reduzido. Né? Para um corpo equivalente. Genial, né? É como a gente faz, por exemplo, lá em Física 3, né, eletromagnetismo, quando você pega, por exemplo, vários resistores associados em série, paralelo, e transforma aquilo em um. Esse um, ele é uma construção também. A gente reduz o sistema para aquilo, de maneira que aquilo represente o todo. Vocês estão entendendo? É uma forma da gente simplificar o problema. Aqui é igual. A gente está pegando dois corpos, transformando em um. Por quê? Porque trabalhar com um é muito mais simples. E aí eu consigo descobrir a órbita que esse corpo tem. Eu consigo descobrir todas as equações matemáticas referente a este único corpo. Isso simplifica muito a nossa vida. Aí você fala, professor, mas descobrir a órbita desse corpo que não existe não é um erro? Não, cara, porque se você quiser voltar para a situação real, você tem a relação do R1 com o R e do R2 com o R. Não tem problema algum. Vocês estão entendendo? Deixa eu ver se vocês têm alguma pergunta aqui. Não, né? Tudo bem até aí? Tudo bem essa ideia? Ela parece ser esquisita a princípio, mas ela é muito útil. Pode meter bala? Beleza. Bonito isso, né? O ser humano, ele é um bicho... Você pode até chamar que ele é um bicho preguiçoso, porque ele tenta simplificar demais as coisas. Mas algumas simplificações, elas são muito geniais. Muito geniais. E isto vai se refletir em tudo. Isso vai se refletir em tudo. Por exemplo, como é que fica o momento angular do sistema, né? Como é que fica o momento angular do sistema? Tudo que você for fazer agora, você pode simplificar para uma massa apenas. Olha que legal. Então, o momento angular... Não vou nem escrever conservação, vou só escrever momento angular mesmo. Momento angular. Então, ó, como sistema de um corpo... Vocês sabem que como o sistema ele está sendo descrito por uma função que depende apenas da distância, vocês viram que isto me dá uma lagrangiana que não depende do ângulo. Aí vocês lembram que nesse caso o ângulo ele é uma variável cíclica. Se é uma variável cíclica, alguma quantidade é conservada, não é isso? E nesse caso, se o ângulo ele é cíclico, é porque quem é conservado é o momento angular. Então a gente sabe que existe uma conservação do momento angular e o momento angular total do sistema é a soma do momento angular dos dois, né? É uma soma vetorial dos dois momentos angulares. Vamos ver como é que isso aqui fica? Então, ó. Então eu vou escrever só aqui o esquema, como o sistema como o sistema possui simetria esférica, sabemos que o momento angular é conservado.
O momento angular é conservado. Agora, quem é o momento angular? Ó, momento angular total nada mais vai ser do que a soma do momento angular da primeira partícula mais o momento angular da segunda partícula. E isto provavelmente vai se reduzir ao momento angular de uma partícula apenas. Vamos ver? Bora abrir aqui, ó. Então, como é que eu calculo o momento angular? É o produto vetorial da posição com o momento linear. É isso? Então, fica R1 vetor P1 mais R2 vetor P2. Mais R2 vetor P2. O que eu vou fazer? O que é o momento linear? É a massa vezes a velocidade, não é isso? Então, quando a gente substituir aqui dentro M1 vezes R1, e aqui M2, R2 ponto, né? A velocidade. Como a massa é uma grandeza escalar, ela não entra no produto vetorial, né? Ela pode pular fora do produto vetorial. Então, a gente teria algo parecido com isso aqui, ó. M1, aí ficamos com R1 vetor R1 ponto, mais M2, R2, vetor R2 ponto. Beleza. Bom, o que eu vou fazer agora, galera? A gente pode fazer uma brincadeira matemática aqui, ó. Que é o seguinte. Eu vou substituir o R1 pela relação dele com o R e o R2 pela relação dele com o R também, que são esses caras aqui, ó. Vamos dar nome a eles, para a gente não se perder, ó. Então eu vou chamar isso aqui de 4, eu acho que é 4. Que a última era 3. Então eu vou chamar isso aqui de 4 e a outra de 5. Beleza? Então vai ficar assim, ó. Usando as equações... Quatro e 5, temos o seguinte. Então, L é igual M1. Bom, aí o R1 e o R1 ponto, eles se relacionam muito parecidamente, né, cara? Se o R1 se você colocar o ponto ou tirar o ponto aí, pouco importa. Essa é a grande verdade. Então, a gente pode colocar aí o M2 vezes M2, ok? As grandezas, como é que fala? As grandezas escalares, elas fogem do produto vetorial. Então, eu vou ficar com M2 vezes M2, vai dar um M2 ao quadrado. Então, M2 ao quadrado sobre a soma M1 mais M2 também ao quadrado. Né? Aí eu vou ter aqui um produto vetorial R com R ponto. R com R ponto. Que eu tô. Mais, agora o segundo cara lá, ó, vai ficar M2, que multiplica R2 vezes R2 ponto. Então, o R2 aqui, ó, quando eu multiplicar R2 vezes R2 ponto, aí o menos com menos vai sumir de novo, eu vou ter um M1 ao quadrado, com M1 mais M2 ao quadrado, então vai ficar M1 ao quadrado sobre M1 mais M2 ao quadrado, né? Aí fica R ponto. Beleza, galera? Estão acompanhando o que eu estou fazendo, né? O
que eu vou fazer? De novo, eu vou juntar os termos em comum, porque eu tenho aí aparecendo o M1 com M2, né, ao quadrado lá embaixo. Eu tenho um produto de novo M1 mais M2. Então, fatorando aí, ó, eu vou escrever que o L, ele vai ser M1, M2, sobre M1 mais M2. Legal? Aí vai ficar aqui M1, aqui está o quadrado, né? M1 mais M2, e aí R vetor R ponto. R vetor R ponto. De novo, essa soma dessas duas massas aqui eu vou embora, e aí a gente vai ter o momento angular dado da forma que a gente estava esperando, ó. Que seria L é igual a M1, M2 sobre M1 mais M2, não é isso? Vezes R vetor R. Pronto. Olha aí que legal. E esse cara é a massa reduzida, né? Então a gente vai ter aqui o momento angular do sistema traduzido para o momento angular de apenas uma partícula, cara. E a gente sabe que isto aqui é constante. Então isso aqui me traz uma outra informação mais interessante ainda, porque pensem, se o momento angular das duas partículas foi reescrito como um momento angular de apenas uma partícula, e esse momento angular é constante, o que significa eu ter um momento angular constante? Isso quer dizer, galera, que o ângulo formado pelo momento linear e o raio é constante. Então isso quer dizer que o momento angular ele vai ser sempre 90 graus perpendicular ao plano da órbita. Olha que cara, que genial. Se o momento angular ele é constante, é porque ele sempre aponta na mesma direção. Se ele sempre aponta na mesma direção, é porque o plano da órbita também vai ser constante. Ou seja, a gente consegue reduzir. Olha só, velho. Isso parece pouca coisa, mas não é não. Você está reescrevendo um comportamento de dois corpos que pode ser uma confusão. Você não sabe como que funciona essa confusão, mas você pode reescrever sempre. Cadê aqui as imagens? Aqui. Você pode reescrever sempre esses dois corpos como se fosse apenas um numa órbita plana. Plana que eu falo é em duas dimensões mesmo. Sempre você pode reescrever isso aqui assim, ó. Né? Porque o L é constante. Então eu estou reduzindo a um problema de dois corpos num problema de um, girando em torno de um centro, onde esse momento angular é constante. Então eu posso sempre escrever isso como uma órbita plana. Então, para quem está no referencial do centro de massa, o movimento dos dois corpos ele é reduzido a um problema bidimensional, velho. Pode escrever isso? Ó, logo, no referencial do centro de massa, no referencial do centro de massa, o movimento dos dois corpos, o movimento dos dois corpos
dos dois corpos é reduzido a um problema bidimensional. Reduzido a um problema E você sabe que um problema bidimensional é muito mais simples que um problema tridimensional, né? Só o fato de você não ter ali a coordenada em φ, né, naquele sistema de coordenadas esféricas, só facilita muito sua vida, velho, porque você vai poder usar apenas coordenadas polares, né, as coordenadas planas. Então, vamos escrever em coordenadas planas? Então, vírgula, em coordenadas planas, o que vai acontecer? A minha lagrangiana, ela vai ser dada pela parte cinética, né? 1/2, ó a massa reduzida aí, vezes a velocidade. E a velocidade, vocês já estão careca de saber. A velocidade em coordenadas planas é r ponto quadrado mais r θ ponto ao quadrado, né? Só que a diferença é que agora a massa é uma massa equivalente, é uma massa reduzida para o sistema. Beleza? Menos o de R. Menos o de R. Lindo, lindo, né? E aí a gente sabe que com isso, quem é o cara constante da história? Deixa eu botar o L mais cursivo para não confundir com o momento angular, né? Quem é o cara cíclico da história aí? É o θ. Se o cara cíclico da história é o θ, é porque dl dθ é igual a zero. É igual a zero. Mas, de acordo com a equação de Lagrange, que vocês já viram, esse cara é a ddt, é a derivada em relação ao tempo, da quantidade dl dθ ponto. Não é isso? Aí isso quer dizer, então, que dl dθ ponto é constante. Estou fazendo uma rápida aqui, porque vocês já fizeram isso, tá? Então, se você derivar a lagrangiana em relação a θ ponto, você vai ter esta parte aqui apenas tendo contribuição, né? Aí o θ ponto está ao quadrado, cai o 2, corta com 2 lá fora. Aí você vai ter mi r quadrado θ ponto. Certo, galera? Então você vai ter que a derivada ddt de mi r ao quadrado θ ponto ao quadrado. O θ ponto não é ao quadrado mais. Tudo isso é igual a zero. Mas se isso é igual a zero é porque essa quantidade aí é constante, né? Então, mi r quadrado θ ponto é constante. E a gente chama isso de pθ. Ou L, que é o momento angular. Legal? E esse cara se conserva. Aí a gente pode fazer um bocado de brincadeira aqui agora, ó. Por exemplo, quem é a energia do sistema? A gente sabe que é um sistema conservativo, né? Se é um sistema conservativo, por que a gente sabe que é um sistema conservativo? Porque a força central, que depende do inverso da distância, tem um rotacional igual a zero, né?
Se o rotacional é zero, a gente pode associar uma energia potencial, e essa energia potencial torna o sistema conservativo, porque ela só depende da distância, não depende do tempo. Então, se eu tenho um sistema conservativo, a energia também é uma constante de movimento. Então, eu tenho aí 3 constantes de movimento. Momento linear é constante, momento angular é constante, né? E a energia também é constante. São os 3 caras constantes, o que faz muito sentido, galera, porque eu estou tratando o sistema como sendo um sistema isolado de tudo. São 2 partículas que se interagem uma com a outra, só que elas não interagem com mais nada no universo. Legal? Isso é a nossa consideração. Então, como trata-se de um sistema conservativo, trata-se de um sistema conservativo a energia é uma constante de movimento. E aí a gente sabe calcular, né, cara? A energia só vai ter 2 parcelas, uma contribuição cinética e uma contribuição potencial. Né? E aí vai aparecer aqui um termo bem interessante, cara. Olha só, a energia, então, ela vai ser dada por 1/2 de μ, em coordenadas polares, velocidade fica r ponto quadrado, mais r quadrado, θ ponto quadrado, não é isso? Mais u de r. Mais u de r. Vamos usar a informação de que o θ ponto, lá do quadro passado, ó. Cadê? Não, tá lá em cima mesmo, ó. Aqui, ó. Daqui você pode tirar sempre que o θ ponto ele é dado por L sobre μ r quadrado. Legal? Esse é o nosso θ ponto. Porque você escreve o θ ponto em função de um cara que é constante e aí depende apenas do R. Tá? Então, vamos inserir essa informação aqui. Isso vai dar μ sobre 2. Vou ter que abrir aqui um parênteses maior. R ponto ao quadrado mais R ao quadrado. No lugar do θ ponto entra L quadrado, μ quadrado, e aí o R vira quarta. Mais U de R. É isso? Cara, aí a gente encontra uma equação que vai dar a energia do sistema. Isso vai ser 1/2 de μ, que multiplica R ponto ao quadrado, mais L ao quadrado, μ ao quadrado. Vamos fazer o seguinte, vou tirar aqui o parênteses, ó. Eu vou multiplicar esse meio de μ para a gente separar as duas coisas, ó. Vai ficar meio de μ, R ponto ao quadrado, mais meio de μ. Aí vai entrar lá, ó, o R quadrado soma, então fica L quadrado sobre 2, né? 2μ, aí um μ lá de cima vai cortar com o μ daqui de baixo, vai sobrar um R quadrado, não é isso?
É isso, mais o de R. Mais o de R. Eu não sei se vocês perceberam, mas surgiu um cara novo aí no meio do caminho. Porque olha como é que a sua energia está sendo descrita. Ela está sendo descrita como uma parte que depende do R ponto, uma parte que depende do R e uma parte que depende do R também. Esta parte aqui, vocês sabem que é a cinética, né? Isso aqui está associado ao K. Essa parte aqui é o U. E esse cara aqui? Que diacho seria isso? Qual seria a interpretação física desse termo do meio? Alguém tem alguma sugestão? A energia. Posso estar bem errado, mas lá na relatividade aparecia um outro termo além da cinética potencial, né? Poderia estar associado à massa, né? Aham. Esse termo aí, cara, ele é um termo muito interessante. E ele surge por quê? Porque o sistema está rodando, né? E se o sistema está rodando, o que acontece quando um sistema gira em torno de um centro? Ele tem uma energia associada à própria energia cinética dele, que é a energia dele, né, ir para fora ou ir para dentro. Essa energia é uma energia associada à rotação dele, né? Então é como se fossem duas energias cinéticas. Só que esse termo também vai ser interpretado lá na frente como um termo que a gente vai chamar de energia potencial centrífuga, porque ela é a energia que faz o sistema querer ser jogado para fora. E aí a gente pode associar a esse termo aí uma força, porque se eu tenho energia, eu consigo descobrir a força. E essa força vai ser chamada de força centrífuga. Legal? É claro que vai ser uma força que não faz parte fisicamente do sistema, mas ela vem pelo fato da coisa estar rodando. Então, olha como vai surgindo naturalmente, cara, a física do sistema, e aí isso veio só do simples fato da gente considerar uma partícula girando em torno de um centro. Muito bonito, né? E agora a gente está pronto para fazer a matemática do negócio mesmo, porque o que aconteceu? Nós vamos escrever tudo em função das coordenadas polares, então eu vou ter uma equação para o R, e aí com a equação do R, eu vou saber qual é a posição que a partícula está em torno do centro, e vou poder ter uma equação para o θ. Não é isso? Como que a gente faz isso? Usando as equações de Lagrange. Então, na aula que vem, o que a gente vai fazer? Eu vou descobrir a equação da órbita dessa partícula, porque eu quero saber se a órbita ela é circular, se a órbita ela é uma elipse, se ela é uma meu nome? Elipse, uma hipérbole, se vai ser uma hipérbole. Então, eu tenho várias formas de tratar a equação da trajetória. E aí, na aula que vem, a gente vai fazer isso. Nós vamos encontrar uma função R, que pode depender do tempo, mas a ideia é a gente encontrar um R que depende do θ, né? Por quê? Porque aí se eu tenho R dependendo do θ, eu consigo relacionar onde a partícula está com qual ângulo, beleza? Aí eu consigo, então, saber exatamente a equação da órbita, qual é o desenho formado por esta órbita aí. É isso que nós vamos fazer na próxima aula. Tudo bem, galera? Alguma dúvida? Legal isso aqui, né? Muito divertido. Legal. Então, deixa eu parar a gravação aqui.